Ler um livro, ouvir um disco novo, saber mais sobre um museu que vai abrir, são as propostas que hoje o Ensaio Geral tem para si. Mesmo confinados em casa, a cultura pode continuar a alimentar-nos o espírito. Venha connosco saber como será o novo Museu do Holocausto do Porto, como será o primeiro disco do músico Zé Tó Lemos, todo escrito durante o primeiro confinamento. Saiba porque é que não somos os únicos a fazer quarentena. Também o espólio de Leitão de Barros está confinado. Mas para já celebramos 40 anos de escrita da autora portuguesa Teolinda Gerção. Seja bem-vinda ao Ensaio Geral de hoje. A completar 40 anos de carreira, a escritora Teolinda Gerção tem um novo livro, O Regresso de Júlia Mann a Paraty, sai em simultâneo com a 7ª edição da coletânea de contos A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias. Em entrevista ao Ensaio Geral, a autora começou por explicar o que a continua a motivar a escrever. Paixão, impulso, uma forma de estar viva são palavras que Teolinda Gerção usa para explicar estes 40 anos de escrita. É sempre, digamos, a mesma paixão, o mesmo impulso, vontade de comunicar com os outros, sentir que tenho coisas a dizer, ir à procura delas até tudo estar muito claro dentro de mim e fora de mim e poder verbalizar e comunicar com os outros. Para mim é uma maneira de estar viva, de participar. No seu mais recente livro há uma frase em que um dos personagens diz: "Sou eu o livro que desde sempre escrevo". Perguntámos a Teolinda Gerção até que ponto se identifica com esta frase. Acho que todos os escritores se identificam com essa frase. Todos os escritores escrevem um livro ao longo da sua vida, que são muitos livros. Alguns repetem-se um pouco. Eu não tenho um formato, nem quero ter, gosto do imprevisto, gosto de mudar, gosto de reinventar, portanto eu não quero ter um formato nem ser previsível. E vou escrevendo livros intencionalmente muito diferentes uns dos outros, o que me agrada, porque sinto que me reinvento e me renovo sempre de alguma maneira. Em 4 décadas de escrita, Teolinda Gerção identifica, no entanto, temas que sempre foram uma constante na sua literatura e a figura da mulher é um dos epicentros da sua arte. É a figura da mulher na sociedade patriarcal, masculina, feita contra ela, a luta pela emancipação das mulheres, pela sua própria personalidade, a solidão, a falta de comunicação entre as pessoas, as desigualdades sociais, a fome, a injustiça, enfim, são os grandes temas que nos preocupam a todos, homens e mulheres, em Portugal como na Europa e no resto do mundo. Teolinda Gerção encontra na sua arte da escrita o espaço para ser uma voz crítica. Que o mundo que temos não nos serve, não nos satisfaz. É um mundo de guerra, de ódio, de violência, de ganância, de exploração, de esmagamento das massas por um pequeno número de poderosos, gananciosos que não têm valores, que destroem o que há de humanista na nossa cultura. O sistema bancário precisa absolutamente ser alterado, mas os interesses instalados recusam fazer isso. Portanto, há muita coisa a transformar e eu faço parte daqueles que participam como podem na luta para que alguma coisa aconteça e mude para melhor. Vencedora de vários e importantes prémios, entre eles 2 vezes o Fernando Namora, o Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco ou o Virgílio Ferreira em 2017, Teolinda Gerção confessa ser muito exigente com a sua escrita. Posso demorar 5 anos a escrever um livro, já me aconteceu. Ou pode ser um processo muito mais rápido. Mas eu sou muito exigente com a minha escrita e comigo própria e só publico um livro quando digo, bom, isto é o melhor que eu sei fazer e tal como está, eu acho que está bem. Claro que não é perfeito, nada é perfeito, mas eu posso deixar o livro seguir o seu caminho.
E então, depois publico e logo se verá o que acontece. O livro segue o seu rumo. A autora de A Árvore das Palavras, como explicarmos, tem um novo livro, O Regresso de Julia Mann a Paraty, dá ao leitor 3 histórias. São 3 novelas que se cruzam e que têm como personagens centrais figuras conhecidas como Freud, Thomas Mann e a sua mãe Julian Mann, uma mulher de origem brasileira que sentiu na pele o preconceito. Tive vontade, a certa altura, de ir ler o que a própria Júlia escreveu sobre si própria, porque ela publicou um livro de memórias que se chama Gosto Tanto de Falar com os Meus Filhos. E encontrei muitas coisas mais para pesquisar e foi uma pesquisa apaixonante que me levou bastante tempo, mas que eu fiz com imenso interesse, em volta daquela mulher que sofreu horrores, porque ela teve uma vida infelicíssima e dificílima, era considerada inferior por ser mestiça, por ser sul-americana, por não ser alemã. Portanto, eles consideravam isso uma mancha, que não deixa de ser ofensivo, mas ao mesmo tempo muito característico do pensamento europeu da primeira metade, digamos, do século XX. Havia essa ideia eurocêntrica que era um preconceito arraigadíssimo. E esse aspecto interessou-me. Teolinda Gerson viveu 3 anos na Alemanha e outros 2 no Brasil. Conhece bem a cultura alemã e brasileira, onde navega O Regresso de Julia Mann a Paraty, um livro já disponível que poderá encontrar à venda nas livrarias digitais. É uma fatia da história de Portugal que está guardada em manuscritos, correspondência, fotografias e muitos documentos que agora chegaram à Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Gulbenkian. O espólio de José Leitão de Barros foi doado à Fundação pela família do escritor, jornalista, dramaturgo e realizador que manteve uma estreita ligação com o poder do Estado Novo e com artistas da época. Marido da pintora Helena Roque Gameiro e cunhado do arquiteto Cotinelli Telmo e do pintor Martins Barata, Leitão de Barros deixou um legado que poderá ajudar a melhor compreender a vivência de Portugal na época. João Vieira, diretor da Biblioteca de Arte e Arquivos da Gulbenkian, sublinha as mais-valias de integrar este espólio. A principal razão por que decidimos incorporar este espólio do Leitão de Barros é justamente porque ele nos traz e documenta uma enorme e densa teia de relações que ele, como agente importantíssimo da cena artística, da cena das artes e da cultura daquela época, uma teia que ele desenvolveu e, portanto, nós, através deste espólio, vamos conseguir perceber o tipo de relações que ele fomentou e de que forma é que artistas nas diversas áreas das artes, desde as performativas às visuais, autoridades públicas, empresários, famílias da sociedade portuguesa, como é que todas estas pessoas comunicavam entre si. Essa é, para nós, a grande mais-valia deste espólio. Nascido em Lisboa em 1896, Leitão de Barros foi uma figura relevante na paisagem cultural do século XX português. Depois de, no ano passado, 2 netas terem escrito a sua biografia, agora o espólio, que foi entregue à Gulbenkian, vai permitir conhecer melhor este vulto. João Vieira sublinha a raridade do espólio. É raro de obter, não é? Um espólio que nos documente uma teia de comunicação, uma teia de relações. Foi essa forma como ele esteve presente em várias dimensões da vida cultural do país, foi esse facto e a forma como o espólio documenta isso que fez com que nós nos interessássemos bastante por recebê-lo no nosso acervo de coleções especiais, é assim que chamamos. Nas 6 caixas entregues estão correspondência, fotografias feitas durante a rodagem dos seus filmes, manuscritos de argumentos cinematográficos, crónicas que escrevia para a imprensa e textos de teatro. Devido à pandemia e à paragem da atividade, os investigadores não puderam para já pôr mãos à obra para explorar este tesouro.
De qualquer forma, o espólio também tem de cumprir um período de quarentena e tratamento prévio. Toda a documentação que chega à Biblioteca de Arte é sujeita à quarentena. No caso dos espólios, que estão normalmente em casa de famílias, nós submetemos-los a um tratamento prévio de expurgo, não é? Primeiro analisamos, vemos se há contaminações químicas, físicas, sobretudo biológicas, sobretudo, e só depois pode ingressar nos nossos depósitos. A equipa da Gulbenkian irá depois tratar o espólio de Leitão de Barros e, à medida que vai sendo estudado, vai sendo disponibilizado a quem queira saber mais sobre esta figura da cultura. Mas a Biblioteca de Arte e Arquivos da Gulbenkian é também guardiã de outros importantes espólios de artistas e não só, indica o seu diretor João Vieira. Nós recebemos, enfim, do Álvaro Siza, já há 2 ou 3 anos, uma parte do espólio dele, esse sim, um espólio muito grande, e mais recentemente dos artistas Alberto Carneiro, Vida Almeida, Ernesto Sousa, e todos eles estão, a partir do momento em que o espólio entra, nós programamos uma ação de reconhecimento, de identificação, de tratamento, de organização e, finalmente, de digitalização. O nosso objetivo é preservar e, obviamente, também divulgar esses espólios. No caso dos espólios, há muitas vezes um desafio que é conseguir divulgar os conteúdos, ao mesmo tempo acautelando direitos de personalidade, direitos de autor, de pessoas que estão documentadas nesses espólios e que muitas vezes não são, enfim, as pessoas que nos ofereceram o espólio, não é? Isso é um assunto que nós levamos muito a sério, que é, ok, nós temos que divulgar, nós queremos divulgar, é para isso que existimos enquanto serviço ao público, mas não podemos divulgar de qualquer maneira e, sobretudo, na internet é preciso ter muito cuidado com o facto de não estarmos a lesar direitos de autor de outras pessoas. O diretor da Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação Carlos Gulbenkian, que tem agora à sua guarda mais um espólio documental, o do realizador Leitão de Barros. A documentação será disponibilizada para consulta pública à medida que for sendo tratada e integrada no catálogo da Biblioteca de Arte da Gulbenkian. A cidade do Porto tem um novo museu. Estava prevista a sua abertura em janeiro, mas a pandemia veio trocar as voltas. No entanto, o espaço está preparado, a exposição feita e pronta para receber visitantes mal seja possível. É o Museu do Holocausto do Porto, que foi criado pela comunidade judaica da cidade e retrata a vida dos judeus antes do Holocausto, o período do nazismo, a sua expansão na Europa, os guetos, os campos de concentração, mas também as histórias daqueles que em Portugal encontraram um lugar seguro para fugir. Hugo Vaz, o museólogo responsável pelo museu, explicou ao Ensaio Geral que houve 3 motivações para criarem este novo museu, há muito desejado. É um projeto já com algum tempo e, na realidade, tentamos ir ao encontro do projeto governamental Nunca Esquecer. Na realidade, foi esse projeto que nos fez, efetivamente, pôr as mãos à obra e desenvolver este museu. Por outro lado, obviamente, naturalmente, pretendemos honrar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que Portugal é membro há relativamente pouco tempo, há cerca de 1 ano, e, por fim, este projeto vai na linha do combate ao antissemitismo exortado pelo Conselho Europeu. Portanto, temos aqui 3 grandes motivos, 2 dos quais relativamente recentes, que no fundo fizeram com que tomássemos a decisão, não é, de desenvolver, ou a direção da comunidade judaica tomasse a decisão de desenvolver este projeto. Percorrer as salas deste museu é visitar a memória de um dos períodos negros da história. Há espaços, como a Sala dos Nomes, que evoca aqueles que perderam a vida nos campos de concentração, mas há mais zonas onde o visitante vai viajar no espaço. Os visitantes podem caminhar por algumas áreas desenhadas para criar um efeito, digamos, sensorial de presença real no espaço, nomeadamente a entrada de Auschwitz-Birkenau e o interior de uma das suas camaradas, de uma das suas barracas.
É importante também destacar que uma das salas deste museu, chamada Sala dos Nomes, é na realidade uma sala memorial em que temos nomes de vítimas do Holocausto, que pretende, no fundo, ser memorial de todos os judeus vitimados por esta catástrofe. Portanto, no fundo, temos aqui alguns espaços. Naturalmente, temos um espaço polivalente, de uma área de conferências e de exposições temporárias, porque pretendemos precisamente que o museu seja algo contínuo. Portanto, não é só apresentar a exposição permanente, mas, obviamente, desenvolver muitos dos temas que acabaram por não ser ou por não constar na exposição permanente. Este museu dá a conhecer também ao visitante a dimensão nacional dos refugiados judeus que conseguiram escapar ao nazismo. Muitos encontraram na cidade do Porto um porto seguro, diz Hugo Vaz, curador do museu. Nós tentamos unir ou relacionar esta temática com a própria cidade do Porto. Grande parte do museu diz respeito precisamente à relação da cidade e do país com o Holocausto, na medida em que o Porto recebeu muitos refugiados judeus durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, temos expostas muitas fichas individuais com os nomes de muitos refugiados que por aqui passaram e passaram pela nossa sinagoga. Portanto, pela primeira vez, as pessoas vão ter a possibilidade de olhar e de ver estes documentos que, no fundo, são inéditos sobre este período. Portanto, quando falamos do Museu do Holocausto como o primeiro museu da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha relacionado com o tema, na realidade há um motivo para o termos aqui no Porto. De facto, temos esta relação através dos refugiados que por aqui passaram. Tutelado por membros da comunidade judaica do Porto, cujos pais, avós e familiares foram vítimas do Holocausto, o museu irá manter parcerias com outros museus similares em Moscovo, Hong Kong, Estados Unidos e em outros países europeus, contribuindo assim para que esta memória não seja apagada. Todos os extremismos, quer sejam de direita ou de esquerda, são condenáveis. E obviamente, a definição do antissemitismo no Tratado da Aliança demonstra que, de facto, os judeus são um alvo de ambos os lados. Portanto, naturalmente que este, como qualquer outra ação que fala de um dos episódios negros na história não só da humanidade, ou melhor, não só da comunidade judaica, mas também da humanidade, é evidente que são bastante importantes. Obviamente, a nós interessa-nos muito receber jovens em períodos escolares, sobretudo do ensino básico e secundário, e trabalhar este tema, e trabalhar a questão dos genocídios, e trabalhar a questão do antissemitismo com eles. Para não esquecer, cada uma das vítimas do Holocausto pode pôr na lista de coisas a fazer depois de terminar o confinamento, visitar o novo Museu do Holocausto do Porto, o único do género na Península Ibérica. No ensaio geral, como habitual, ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala hoje sobre a vida de Leitão de Barros e abre também o novo livro de Teolim da Gerção. Teolim da Gerção deu à estampa na Porto Editora o regresso de Júlia Mann para ti, constituído por 3 novelas entrecruzadas. Primeiro temos Freud, pensando em Thomas Mann, em dezembro de 1938. Tudo na vida de Thomas Mann se traduzia numa dor maior do que é usual nos seres humanos, apesar dele possivelmente não a sentir desse modo, porque se tornara quase incapaz de sentimentos. Depois, Thomas Mann pensa em Freud, em dezembro de 1930, ou seja, antes do anterior embate. É uma defesa por antecipação, num tempo em que Thomas lembra o que disse ao irmão Heinrich: enquanto tu floresces, eu reduzo-me a estilhaços. Mas agora receber o prémio Nobel, atingir a glória. Terei porventura vendido a alma ao diabo por uma carreira de sucesso? E vem a história de família. O Brasil, os Bruns, a costela portuguesa Silva, o entrelaçado da saga, os Buddenbrook, Júlia sensual e mestiça, Índia, mulher. O mundo sempre contraditório. Falo-vos ainda de Leitão de Barros. A minha memória de Leitão de Barros são os corvos, ao domingo, na primeira página do Diário de Notícias, que era para onde se começava a ler o jornal. E Lisboa, crónica anedótica, um filme de 1930, onde eu encontrava novas, muitas pessoas que já conheci velhas. José Leitão de Barros foi tudo. Professor liceal de matemática e desenho, cineasta, jornalista, dramaturgo, pintor. Fez Maria do Mar uma referência da etnoficção na história do cinema.
Foi o animador da construção da nossa pequena Cinecittà, a Tobis portuguesa. Organizou cortejos históricos e marchas populares nas festas de Lisboa. Foi secretário-geral da Exposição do Mundo Português de 1940. Organizou a Feira Popular. Fez o primeiro filme sonoro, Severa, em 1931. Realizou Ala Riba, mas também As Pupilas do Sr. Reitor ou Bocage. Casado com Helena Roque Gameiro, fez parte da célebre Tribo dos Pincéis. Joana Leitão de Barros e Ana Mantero, netas do grande encenador, incómodo e imprevisível, escreveram uma biografia roubada, que é a extraordinária revelação de uma pessoa de época sem preconceito. Chama-se Alone, é o single de avanço do primeiro álbum do músico português Zé Tó Lemos, intitulado Sense of Peace, um disco que chegará ao mercado discográfico a 5 de março e que já pode pré-encomendar nas plataformas digitais de música. É no piano que este músico dá corpo às suas melodias e este disco, Sense of Peace, é o resultado do primeiro confinamento, a provar que nem tudo o que esta pandemia nos tem dado é mau. A criação artística que Zé Tó Lemos oferece a quem o escuta tem um pé nas harmonias de uma banda sonora para melhores dias que virão certamente. É ao som de Alone, de Zé Tó Lemos, que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Já sabe, conte connosco de hoje a 8 dias. Até lá, fique em casa, cuide de si e dos seus. Boa noite e bom fim de semana.